Amém? Sou muito feliz de estar aqui nessa noite, amém? Mais uma noite adorando o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Vou ser breve aqui. Abre as vossas Bíblias, igreja, no livro de Salmos, capítulo 51. Aleluia. Salmo 51, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar lendo aqui, para nós ganharmos tempo, amém? Que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém, igreja? Somente até aí, Salmo 51 até o 4, amém? Essa semana, igrejas, que passou, eu estava meditando nesse salmo. E esse Salmo 51 é uma confissão de Davi para com Deus. E a semana retrasada eu estava vendo um áudio, um vídeo de uma irmã que ela estava falando, e eu comecei a meditar nesse salmo. A Bíblia fala que Davi ele se apresenta para Deus, primeiramente pedindo que Deus ele tenha misericórdia dele. E em seguida Davi ele vai começando a falar com Deus sobre o seu pecado, sobre as suas transgressões, sobre as suas iniquidades. Ele confessa a Deus tudo aquilo que ele fez. Ele fala: Senhor, eu sei o que eu pequei, eu sei aonde eu errei. Irmão, se nós meditarmos nesse salmo, eu estava falando com Deus. Muitas das vezes, quando nós dobramos nossos joelhos, se torna até um hábito a gente pedir perdão dos nossos pecados, não é verdade? Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa meus pecados. Só que quando você entra aqui no Salmo 51, a Bíblia fala que Davi, ele relata qual foi o pecado dele para com Deus. Aí Deus está perguntando para mim e para você essa noite: será que realmente nós pedimos perdão ao Senhor daquilo que nós cometemos? Ou pedir perdão já virou um hábito na nossa vida? Às vezes nós pedimos perdão de algo de uma maneira tão natural. Mas aqui não, Davi ele estava expondo para Deus: Deus, eu sei aonde eu pequei, tem misericórdia de mim, eu sei aonde eu cometi o meu erro. A palavra do Senhor fala ali no livro de Apocalipse, Sofia, capítulo 2, 7, se eu não me engano. Coloca para mim, por favor, Sofia, Apocalipse 2. Quem tem ouvido, não, primeiro, desculpa, Sofia, 1, 7. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até o mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da... Me perdoa, perdão, irmãos, não é aí não. Apocalipse capítulo 1, Sofia, por gentileza. Perdoe, irmãos. Capítulo 1 apenas, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e notificou a João, seu servo. O 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia.
Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Muitas das vezes, igreja, quando eu comecei a ler esse Salmo 51, é como se nós não tivéssemos o compromisso, o respeito, a dignidade de se prostrar diante de Deus quando nós cometemos nossos erros. Como eu falei, muitas das vezes a gente ajoelha, pede perdão de uma forma tão normal, a gente não quebranta nosso coração, a gente não leva uma oração de quebrantamento, de arrependimento, como disse o nosso Davi. Só que aqui nesse Salmo 51, igreja, a Bíblia nos ensina a forma correta que nós devemos nos apresentar diante de Deus diante dos nossos pecados. Deus, Ele quer saber o que você está pedindo perdão, qual o pecado que você cometeu. E ali Davi, igreja, ele confessa: eu sei o que eu pequei. Foi uma pessoa que eu cobicei, Senhor, me perdoa. Eu estava na rede social, vi uma mulher, eu tive uma cobiça. Senhor, me perdoa. Eu menti. Senhor, me perdoa. Eu pequei contra o meu irmão. Eu entendo aqui no Salmo 51 que é dessa forma que Deus ele nos quer nos ensinar. Eu li Apocalipse 1. Eu não estou me lembrando onde é que está escrito em Apocalipse. Que diz assim: lembra-te, pois, onde caíste e te arrependa. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que eu tenho que lembrar o que eu cometi. Quando eu for orar, ajoelhar o Senhor, eu tenho que lembrar a falha que eu tive com Deus. Porque é isso que Davi ensina aqui no Salmo 51. Ele não somente dobrou seu joelho: Senhor, me perdoa. Porque parece tão simples, né? A gente vai lá, comete o erro, perdoa aí, Senhor. Passa o cartão do perdão aí, está pago. Não, igreja. Salmo 51 é uma lição para mim e para a tua vida. Eu fiquei meditando, eu falei: Senhor, olha como Davi, ele se expôs. E olha o que a palavra do Senhor fala: lembra-te e se arrependa. Não é somente se arrepender, não, é lembrar aquilo que nós fizemos durante o dia. Quando na verdade não é preciso nem passar o dia para se arrepender. O arrependimento ele tem que vir na hora. Então que nós viemos aprender com Davi a maneira certa de pedir perdão para o Senhor. Talvez até hoje nós temos pedido de forma totalmente errada, de forma totalmente aleatória: Senhor, perdoa aí. Não. Lembra-te onde caíste e arrependa-te. É um conselho de Deus para mim e para a tua vida nessa noite, igreja. Se eu errei com meu irmão, Senhor, eu errei, eu falei mal do meu irmão. É esse perdão que eu preciso de ti. Senhor, eu pequei, eu menti. É esse perdão que eu necessito de ti. Senhor, eu cobicei. É esse perdão, Senhor. Porque Davi aqui ele não ocultou, ele expôs diante de Deus, igreja. E muitas das vezes nós queremos ocultar nossas falhas diante de Deus. Mas Deus ele nos conhece, igreja. Eu posso esconder do pastor, do irmão, mas de Deus ninguém pode esconder. Então que nessa noite nós venhamos aprender com Davi a maneira certa de nos arrepender das nossas falhas diante do Senhor. Não tenha vergonha de falar com Deus. Não tenha vergonha, porque aqui no Salmo 51, Davi ele se expôs. Eu sei o que eu cometi, Senhor, eu sei. Eu conheço o meu pecado. Ele está diante de ti. E aí ele fala: eu peço perdão para que eu venha a ser justificado. Então que nessa noite, igreja, o Senhor ele venha nos justificar de nossos pecados, mas que nós também venhamos aprender a pedir perdão pelos nossos pecados. Amém, igreja? E eu assim agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.